Bom, gente, boa tarde. Infelizmente tiraram a trilha sonora, né? Acho que para efeito de apresentação era melhor do que vocês ficarem só me ouvindo aqui. Vamos sentar um pouco? Tá bom sentado? Bom, a ideia aqui, me convidaram para falar sobre SEI. O SEI é o Sistema Eletrônico de Informações, que nós implantamos, que foi implantado inicialmente no Ministério das Comunicações e agora está sendo levado para o restante do governo federal. Mas eu resolvi inovar, já que a gente está falando de inovação, eu vou inovar falando um pouquinho de inovação e sendo o SEI um exemplo dela. E falar de inovação com um objetivo claro, desmistificar o termo. As pessoas, normalmente, quando você fala em inovação, elas esperam uma ideia revolucionária ou de grande complexidade. Quando nem sempre uma ideia ela precisa ser revolucionária ou de grande complexidade para gerar um efeito inovador. E o meu melhor exemplo é o iPhone. O iPhone é uma ideia complexa e revolucionária. Hoje todos nós temos smartphones, não os teríamos no modelo de hoje, se não tivesse sido posto no mercado o iPhone. Mas também é inovação o pau de selfie. É tão inovação quanto o smartphone. Não que eu goste dele, eu acho, às vezes, até constrangedor, mas as pessoas adoram. E hoje, muita gente não consegue imaginar um smartphone sem um pau de selfie. Tudo isso é inovação, tudo isso faz diferença na nossa vida. Então, o que eu quero aqui tentar mostrar para vocês, vocês não precisam inventar a roda. Se aplicar a roda, já inova. Já é uma grande vantagem. E o SEI é isso. O SEI me dá bem essa ideia de que você não precisa ter grandes ideias, chegar a grandes conclusões para fazer a diferença. O SEI em si é uma ferramenta complexa. Complexa no seguinte sentido, ela conseguiu, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região conseguiu criar um sistema tão bom porque é flexível. E é flexível porque é bom. O SEI, você consegue, ele não engessa a sua vida. Então, tem um colega meu que trabalhou comigo nas comunicações e está agora na Secretaria de Gestão, que ele dizia que o SEI permite que você cometa os mesmos erros do mundo do papel. Por isso que ele é bom. Porque se você continuar, você pode continuar. A mudança cultural não é forte. Então, o SEI em si é uma ferramenta complexa. A decisão de implantá-lo é uma decisão simples. Vamos vamos eliminar o papel em um determinado órgão. Foi uma decisão simples, uma decisão tomada no dia 2 de fevereiro de 2014, foi o dia em que me apresentaram o sistema, e a implantação completa, quando eu falo implantação completa, eliminação totalmente de papel em um órgão, ocorreu no dia 21 de julho do mesmo ano, 2014. Então, em 6 meses, nós eliminamos um papel de um determinado órgão. E é essa historinha aqui que eu vou contar para vocês. Acho que todos nós somos servidores públicos, todos nós sabemos o ambiente em que vivemos. Nós temos uma mesa cheia de papel, com 2 armários atrás, também cheios de papel. Aí, achando pouco, você ainda tem um armário longe. Você guarda livros que você ganhou, que você nunca abriu, mais papel. E ainda chegam diariamente processos para você analisar e dar seguimento. Além disso, nós temos um telefone. Um telefone, na maioria das vezes, analógico, que paga muito para as operadoras de telefonia, e um computador que nada mais é do que uma máquina de escrever mais moderna. Essa é a mesa padrão, é a estação de trabalho padrão. Todos nós que vivemos, somos servidores públicos. Detalhe. Esse computador, que é uma máquina de escrever melhorada, ela tem uma conexão, normalmente a cabo, lenta, e a sua área de TI não permite que você acesse nada.
Porque tudo ou é proibido, ou é sacanagem, ou atrapalha a segurança do órgão, ou a sua produtividade. Então, você não consegue acessar nada. Isso aqui essa é a nossa vida diária. Aí, imagina o seguinte, nessa situação, aí vem um inovador. Vamos fazer uma licitação e vamos comprar tablets. Tablet é a maior inovação que alguém consegue fazer ultimamente. E do ponto de vista de produtividade, a pior ideia do mundo. Porque o tablet nada mais é do que um leitor melhorado. Porque você não digita, você não faz trabalho lá, você não consegue interagir, e muitas vezes o tablet não se comunica com o seu sistema, os sistemas que você utiliza lá na sua vida diária. Então, nada mais é do que um gadget que você vai andar, vai juntar à sua vida. E a União e o órgão vai pagar mais ainda. Ou então, vamos fazer uma licitação e determinar que todo DS4 tem um smartphone pago. Que nada mais é do que um telefone melhorado, porque você não usa o smartphone para atividade fim do órgão. Isso aqui é tudo isso, a nossa vida diária é isso aqui. O que é que foi feito lá no Ministério das Comunicações? A ideia que a gente teve para realmente utilizar bem recursos públicos. E o SEI era uma parte dessa utilização. O SEI, ele permitiu, na verdade, a acessibilidade. Vou dar... todo mundo já assistiu um filme de 007 lá da década de 70, 80, sei lá o quê. E nos filmes de 007 tem a chamada por vídeo. Né? Isso era um fetiche. Lá ele falava com M por vídeo, era uma maravilha. Por que a chamada por vídeo, naquele momento, era coisa para poucos e hoje é coisa para muitos? Por duas razões. Tamanho de aparelho e capacidade de transmissão. Hoje nós temos aparelhos pequenos e as redes têm grande capacidade de transmissão. Fazendo uma analogia, quando você usa o computador como uma máquina de escrever melhorada e a sua estação de trabalho toda sob a lógica analógica, você está vivendo lá no 007 da década de 70, 80, em que você tinha aparelhos grandes, pouco conectados, e que, portanto, você não se utilizava bem. A ideia que nós tivemos no Ministério das Comunicações foi justamente utilizar os aparelhos pequenos e a conexão que hoje nos é disponível. Então, a primeira coisa que fizemos, não compramos mais tablets. Tablet é bom para uma determinada finalidade, mas para finalidade de um órgão burocrático, o tablet não é bom. Um notebook é bem melhor do que um tablet. Claro, quando você faz uma licitação, não vem um notebook, vem um mega notebook pesado que ninguém aguenta carregar. E isso precisa ser bem direcionado no momento da aquisição. Mas o tablet não é uma boa opção. A outra opção foi, vamos utilizar os nossos equipamentos fixos, que é aquilo ali, aquela foto da esquerda, para utilizar toda a sua capacidade de conexão. Vocês imaginem o seguinte, hoje, ou na nossa vida diária, você pega um processo, abre o processo aqui e começa a digitar num editor de texto qualquer na sua máquina de escrever melhorada. O que é que nós fizemos? Tiramos o físico, colocamos tudo no SEI. Para melhorar a vida do servidor, instalamos a segunda tela para todo mundo. Então, aquela tela vertical é para, ergonomicamente, o servidor ver aquilo como um processo. Então, ele manuseia o processo ali. E a tela horizontal é a máquina de escrever melhorada. Como é que a gente resolve a questão da máquina de escrever melhorada? Se eu estava em casa, eu conseguia acessar o SEI e conseguia assinar ou concluir todos os processos que estavam à minha disposição. Se eu fosse um técnico, eu poderia, em casa, acessar o SEI e fazer as notas, os despachos que eu tinha que fazer. Por outro lado, criamos esse ambiente dentro dos smartphones, obrigatório nos smartphones fornecidos pelo Ministério e facultativo para aqueles que não tinham o smartphone do Ministério, onde ele conseguia acessar
a rede do Ministério, aquele mobile VPN, ele conseguia acessar os seus arquivos lá, na sua máquina. Todos nós temos arquivos na nossa máquina. Não é bem na máquina, a gente criou uma nuvem virtual, um acesso virtual à rede do Ministério. Então, todos os servidores conseguiam acessar os seus arquivos de casa, onde eles estivessem, de casa, no exterior, desde que eles tivessem uma conexão à internet. Nós abrimos a intranet, por ter um acesso à rede do Ministério, você também acessava a intranet a partir do seu smartphone e acessava o SEI. Então, você conseguia, o mesmo ambiente que você tem no seu trabalho, nós conseguimos reproduzir em qualquer dispositivo com acesso à internet. Isso melhorou a produtividade nos 8 meses finais que eu passei lá, a produtividade melhorou em 43%. Nós chegamos a economizar, olha, o custo, vou dar uma informação para vocês. O custo do projeto entre aquisição de segunda tela para todo mundo e alguns treinamentos foi R$445 mil. Nós economizamos em 8 meses R$950 mil. Então, o projeto se pagou em menos de um ano. Agora, teve resistências? Muitas resistências. Principalmente duas. Bibliotecários, espero que não se sintam ofendidos, e advogados. Bibliotecários, primeiro porque eles se sentiram, agora que não tem mais papel, o que eu vou fazer no serviço público? Né? Calma. Existe todo um ramo moderno da sua área em que trata da armazenagem de arquivos digitais. Vamos trabalhar nos arquivos digitais. E os advogados, pelo apego à assinatura. Por alguma razão, havia uma crença de que uma assinatura em papel dá mais autenticidade do que uma senha no computador. Aí eu fiz um teste. Eu era secretário executivo, então eu podia fazer essas loucuras e ninguém ia me processar. Eu pedi para a minha chefe de gabinete assinar por mim e mandar o processo para lá, no papel. É claro que o processo voltou como se eu tivesse assinado. E aí eu chamei o consultor jurídico e falei aqui, cadê a autenticidade que vocês cadê a segurança que vocês estão procurando? Então, do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista no caso, a senha, e para alguns casos era simplesmente uma senha, para outros casos era um certificado digital. Então, a gente estabeleceu uma regra lá de importância ou de segurança, em que em alguns atos eu tinha que assinar com certificado digital e outros com a senha, o login da rede. Em resumo, todos os 950 servidores do Ministério das Comunicações, em 6 meses, utilizavam somente o SEI, sem nenhum papel. Chegamos a uma situação, eu não sei se vocês sabem, a gente contrata, as nossas impressoras são contratadas, você contrata uma empresa para ela prestar, ela entrega a máquina de impressão, mais o papel, e a gente paga um valor de aluguel pela máquina e um valor fixo por impressão. Nós reduzimos esse contrato a 1/3. Porque tínhamos impressoras que passavam 30 dias sem imprimir uma folha. E aí nós tivemos que reduzir esse contrato. A partir dessa primeira fase de implantação o que a gente chama de MC móvel, que é isso aqui, é você ter acesso à sua estação de trabalho, onde você estiver. O que inclui o SEI era apenas uma parte do MC móvel, a gente já deixou lá plantada a semente do futuro, que é acabar com o computador de mesa, acabar com o PC. Nós tem um tipo de notebooks que é com DockStation. Você instala lá um equipamento na sua mesa e o computador é um notebook que ele trabalha juntamente com a DockStation. Então você está ali trabalhando, você conecta o computador, o notebook ali, você está na rede automaticamente, você tem acesso a tudo que é internamente, que é de segurança do órgão, e carrega ao mesmo tempo. Acabou meu trabalho, eu tenho que ir para uma reunião, simplesmente tira o notebook e vai para outra área
e você consegue continuar fazendo a mesma coisa que você estava fazendo na sua estação de trabalho. Com uma grande vantagem, esse computador custa R$7.000. Estima-se que se gasta por servidor com equipamento de informática a cada 2 anos R$12.000. Entre PC, celular agora é um equipamento de TI, PC, celular, tablets e notebooks. Dá mais ou menos R$12.000, R$12.500 a cada 2 anos. É mais barato comprar uma docking station, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês é isso. Eu não sei se vocês notaram, mas foram todas ideias pequenas, em conjunto, que separadamente não tem nada de inovador. Usar rede não é inovador, é inovador, mas não é complexo. Melhor utilizar a rede não é complexo. Dar acesso externo à rede interna não é complexo. Utilizar a mobilidade que o mundo moderno nos dá para aumentar a produtividade do órgão não é complexo. São ideias simples que me parecem óbvias, mas que, na verdade, causaram uma grande inovação. Foi o primeiro órgão do governo federal a não trabalhar com papel. E para mim, é muito gratificante essa experiência, que um certo dia eu cheguei, estacionei meu carro e resolvi andar ali pelo Ministério. Na sexta-feira, normalmente, eu ia bem à vontade, as pessoas nem me reconheciam. Então, eu começava a andar pelas áreas e comecei a ver a mudança da qualidade de vida das pessoas. Primeiro, aqueles 2 armários que estavam atrás sumiram, graças a Deus. O cara, pelo menos, fica menos doente. Porque aquilo tem uma quantidade de vírus e bactérias e ácaro ali que deixa o cara doente. Segundo, as pessoas estavam mais felizes, porque simplesmente você apertava um botão, o processo saía. Um processo, a gente fez uma análise, tem um processo simples, afastamento do país. É um processo pequeno, simples de fazer, mas que por alguma razão é um parto. A gente demorava, em média, 15 dias entre o começo do processo e a publicação no Diário Oficial. 15 dias. Depois da implantação do SEI, o prazo médio foi de 22 horas. Médio. Tinha situações em que o processo começava às 2 da tarde, às 5h50 já estava no Diário Oficial. Simplesmente porque eliminava o pobre coitado do carinha que carrega. O carinha que carrega, ele tem, eu não sei se vocês já pararam para olhar esse tipo de processo. É um cara que vai lá na sua mesa, pega um processo. Aí ele assina um papel e te entrega um papel. Aí você vai embora. Aí o carinha vai embora, né? Um carrinho cheio de processo. Aí ele chega em outro lugar, entrega o processo. Aí a pessoa que recebe assina um papel também. Aí você volta com o papel lá para a área que mandou e arquiva aquele papel. Ninguém nunca olhou aquele papel na vida. Eu tenho certeza absoluta que aquilo ali vai para o lixo. Se for para o lixo, ninguém vai sentir a menor falta. Mas as pessoas fazem isso. E isso demora, entre papel e assinatura, demora mais ou menos 46 horas, em média, demorava no Ministério das Comunicações, 46 horas para se concluir. Nesse meio tempo tem um registro no CEPROD, que é o Sistema de Documentações. Então, isso é o ganho em matéria o ganho burocrático o ganho burocrático de análise, o ganho burocrático de encaminhar o processo, foi o que gerou a possibilidade de uma análise muito rápida de determinados processos. E para finalizar, eu falei que eu não ia falar meia hora, eu vou falar 2 coisinhas rápidas a vocês. Quando eu vim para o governo federal, eu vim passar 3 meses e meio aqui na ENAP fazendo um curso de formação. Eu sou especialista em políticas públicas. E eu tinha um professor, que também é meu colega, que a primeira aula que ele nos deu lá, eu confesso que eu não entendi o que ele falou na época, tá? Depois de 1 mês no ministério, eu entendi, ficou muito claro para mim. Ele chegou, eu não tenho isso aqui, eu vou pegar um copo. Ele chegou com uma caixa cheia de lápis. Botou assim em cima da mesa
Imaginem que isso é uma caixa cheia de lápis. Isso aqui é um vaso de rosas vermelhas. E eu fiquei pensando, esse cara tá louco, né? É óbvio que isso não é um vaso de rosas vermelhas, isso é uma caixa de lápis. E eu perguntei para ele, professor, eu não entendi. Ele disse, quando você começar a trabalhar, você vai entender, mas isso aqui é um vaso de rosas vermelhas. E a cada intervalo da aula, quando ele mudava de assunto, ele dizia, lembra que isso aqui é uma caixa, é um vaso de rosas vermelhas? E aquilo ficou na minha cabeça, o vaso, que não era um vaso. Hoje eu entendo o que ele quis dizer com isso aqui é um vaso de rosas vermelhas. Nós, burocratas, temos uma ideia de que isso aqui é um vaso de rosas vermelhas. Por mais que não seja, e é óbvio que isso aqui não é um vaso de rosas vermelhas, nós temos certeza de que isso é um vaso de rosas vermelhas. E isso, nós transferimos essa ideia, essa percepção errada, para a nossa vida diária. Isso só gera burocracia. Uma vez eu fui à Grã-Bretanha estudar, eles chamam desregulamentação. No Brasil, seria desburocratização. E eles têm um processo lá de... Toda exigência que o Estado vai fazer ao cidadão, eles têm que preencher lá um formulário, que é um pouco burocrático, mas tudo bem. Eles têm que preencher um formulário explicando por quê. Por que é que eu estou pedindo aquilo ao cidadão? E por que isso aqui é um vaso de rosas vermelhas? Porque a gente tem certeza que é, mas isso não é um vaso de rosas vermelhas, isso é um copo d'água. Vamos tratar isso como um copo d'água e gastar a nossa energia com um vaso de rosas vermelhas. Se na nossa vida diária, se no nosso cotidiano, toda vez que a gente for perguntar uma coisa, e aí antes de dizer, vocês já notaram que toda vez que vocês vão preencher um formulário, tem lá identidade, aí tem lá data da emissão da identidade. Alguém sabe por que é que você tem que escrever a data da emissão da identidade? Ninguém nunca conseguiu me responder. Para mim não tem lógica. Inclusive porque você pode ter no Brasil 28 documentos de identidade. Se você for em cada estado, você emite lá um RG para você. Então você pode ter 28 RGs com números diferentes. Então para que você... Imagina se você tiver 3, qual é o RG que eu estou colocando aqui? Você tem que colocar lá a data da emissão do documento. Outra coisa. Às vezes você está lá tomando posse ou fazendo qualquer coisa, você tem que colocar, imprimir a cópia do seu CPF. Para que você coloca lá a cópia do CPF? Nem a Receita emite mais CPF, cartão CPF, para que a gente vai entregar a cópia do CPF? Então, quando a gente for fazer uma exigência a nós mesmos ou ao cidadão, pergunta por quê primeiro, que eu tenho certeza que a gente vai inovar muito mais do que qualquer ideia mirabolante que a gente possa ter. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso convidado por sua apresentação. Convidamos mais uma vez o professor Paulo Bermejo. Professor Paulo.